Transmissão Paulista é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar do isso que sempre acontece com a Transmissão Paulista. Durante o vídeo você vai entender o que é o isso. Nós vamos falar dos dividendos, que na verdade, no meu entender, é o de menos nesse momento, né? Tem que ter foco aí em todo o acontecimento à frente da Transmissão Paulista e o aumento aí da RAP anunciado pela empresa via fato relevante. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não se esquece de se inscrever no canal ativando o sino para você ser notificado de novos vídeos quando eu os publicar. E vamos começar pelo fato relevante anunciado pela Transmissão Paulista, onde ela dá início à operação comercial da linha de transmissão Biguaçu. Nessa linha foram investidos aí 440 milhões. Esse empreendimento vai dar então uma receita anual permitida, que é a famosa RAP, de 49,7 milhões no ciclo de 2022-23. Então, são mais 49,7 milhões anualmente de receita para a Transmissão Paulista e tem muito mais coisas para entrar mais para frente. Isso tudo aqui a gente já vem falando que ia ter essa tendência de ir melhorando aqui, tá? Então essa margem EBITDA vai ser de 88%, né? Esse projeto foi financiado via emissão de debêntures de infraestrutura, aquelas emissão de dívidas, né? No caso das empresas de energia, quando elas vão financiar um projeto, geralmente essas debêntures, sempre essas debêntures vão ser isentas de erro, que já é um certo benefício, né? Que elas conseguem pagar uma margem um pouco menor aí no valor do empréstimo, né? Já que o acionista que vai, a pessoa que vai estar comprando, né, essa debênture aí vai ter a vantagem dela ser isenta aí de R. Enfim, então a Transmissão Paulista aumenta aqui sua RAP em 49,7 milhões. E antes da gente olhar o presente e o futuro da Transmissão Paulista, vamos olhar um pouquinho o passado que nos traz muitas respostas, tá? Então a partir desse momento aqui a gente vai detalhar um pouco mais, mas aqui mais para trás a gente vai só olhar as cotações mesmo. E olha só, de 2000 a 2000 e pouquinho aqui, um ano e pouco, a empresa ficou entre sobes e desces, mais ou menos andando de lado, na verdade, né? Então, um ano e pouco a pessoa aguentou andando de lado, depois a ação fez o quê? Uma alta significativa. Depois ela um pouco de realização, um pouco de queda, depois uma recuperação, ou seja, quase aqui uns 8 meses aqui andando de lado, né? Depois uma alta forte, mais alguns 5 meses aqui em queda leve, depois recuperação e mais uma alta significativa. E aí depois uma boa período aqui de quase um ano e pouco, né? Andando de lado para depois vir uma nova alta. Bom, então a gente define esse primeiro passado da empresa como uma empresa que tem momentos de lateralização, com leves quedas eventualmente, que a gente entende muito por conta de realizações de lucros, né? O pessoal saindo da empresa, outros entrando, e aí depois momentos de alta. Por que momentos de alta? Porque a empresa continua gerando valor e indo muito bem no longo prazo, então isso aqui foi a dinâmica do passado. Mas esse período aqui fugiu um pouco da dinâmica, né? Ela teve queda aqui desse topinho até o fundo de 63%, eu já expliquei em outros vídeos, então vou ser bem rapidinho aqui, que foi a MP579, que trouxe um monte de indefinições no setor elétrico, e no caso da Transmissão Paulista teve que renovar aqui a sua concessão, né? Então ela renovou a sua concessão, ganhou um período maior, isso foi positivo, só que sua receita teve uma queda, né? Por conta aí dessa renovação. Beleza, a receita caiu e renovou o contrato por mais tempo. Isso não teria sido tão bom se não fosse um reconhecimento tal do RBSE de dinheiros que ela tinha que receber aqui. Não vou detalhar muito nesse vídeo, já falei em outros, tá? Então, esse reconhecimento trouxe para ela vários anos aqui que ela iria estar recebendo esse dinheiro. É o tal do RBSE, que em 2017 foi acordado esse fluxo de recebimento, que já mudou aqui algumas vezes. Nós tivemos recentemente o CAE, que era algo ainda que ela tinha disputando na justiça. A ANEEL aceitou fazer um acordo onde ela ia pagar sim esse CAE, só que ela ia dividir em vários anos, e para aceitar pagar isso, ela diminuiu esses 2 anos de pagamento, ou seja, diminuiu um pouco esses 2 anos que nós estamos vivendo agora, porém, né, nos anos seguintes teria aumentado ainda mais o valor. Então foi positivo para a empresa, né? E aí depois que aconteceu foi a nota técnica que pressiona esses 3 anos aqui, principalmente um pouquinho aqui, mas mais 3 anos aqui, que é cerca de 500 milhões, tá? Então assim, é relevante, não é significativo e é essa dúvida que está pairando no ar nesse momento. E aí de cara você já compara que este momento aqui de RBC menor não significa nada, já que na verdade já aumentou o valor total, e esse aqui nem é certo ainda e é só um pedaço, né, da dúvida. Antes, naquele período que ela caiu 63%, era tudo isso aqui era uma dúvida, então a diferença de dúvida é muito maior, né? Então, exatamente baseado nesse passado de
poucas quedas e quando ela caiu muito teve um risco muito severo, é que eu pude traçar que, no meu entendimento, ela não cairia muito. Então tracei aqui os pontos suportes e cravei como pontos interessantes o 22,80 e o 22,20 aí, caso a nota técnica fosse realmente oficializada, talvez viesse a 22,20, dificilmente iria abaixo disso, se fosse não seria muito. Essa era a minha lógica, né, baseada nesses fundamentos. Então assim, eu não estou cravando nada, né, foi a minha lógica e eu passo o que eu pensei para você pensar da sua própria forma, né? Eu não recomendo nada, só que você reflita aí. Então, essa foi a minha lógica para entender que a empresa não cairia muito, e ela realmente nem chegou nos 22,20, bateu nos 22,80 aproximadamente, até um pouquinho abaixo, depois subiu, e agora está 23,70, que também é muito interessante. A gente teve aqui teve bastante pessoas aqui falando em 19, né? Eu acho que ela cai para 19, não sei o quê. Eu sempre perguntava o porquê, porque para mim não era o suficiente. E em relação à nota técnica, tem um pessoal ainda que duvida, né? Nós temos aqui esse comentário aqui: deixa o Lula ganhar, que esse RBS irá ser contestado, assim como fez a Dilma com aquele decreto e ferrou as elétricas, o MP 579, né? O pessoal só fala dos riscos positivos, então não é risco, na verdade, né? A bolsa não é Disneylandia. Acho que não tem nada a ver isso aqui. Esse RBS ele só está sendo contestado parcialmente, não existe todo o RBC, não pode ser contestado. Essa parte já está sendo contestada, foi no limite, tá, de 2007. Eles usaram o último dia para contestar isso aí. Foi uma decisão monocrática, publicada durante o leilão, no prazo máximo recursal de 5 anos, tá? Da resolução homologatória de junho de 2017. Isso aqui foi a Transmissão Paulista me respondendo. Eu achei realmente bem estranho, né? Tudo que aconteceu da forma como aconteceu, mas o fato é que não existe o risco de tudo aquilo ser contestado. O que está sendo contestado é o que está sendo contestado e é isso, tá? Então, é em cima desses números que a gente vai ter essa realidade aí, se vai ser aprovado ou se vai voltar, vai continuar ao normal, que é aquele fluxo inteiro. Então não tem esse risco aqui, né? É lógico que algum outro risco político sempre tem, não só com esses políticos aqui citados, como qualquer um, né? Política é uma desgraça, infelizmente. E aí, baseado nessa previsão aqui da empresa de aumentar o IPCA, os reforços e melhorias, né, o RBSE, os novos projetos de leilão, chegando deste valor para este, tem aqui os projetos em construção, né, tudo isso aqui a gente vai pôr nas contas aqui, além do risco, obviamente, você vai entender aí por conta própria para onde essa cotação vai no médio e no curto, ou mesmo no longo prazo, né, para onde que ela vai. Será que ela vai subir por conta do reajuste do RBSE, do IPCA, que vai estar sendo ajustada a inflação, repassando para a empresa, os reforços e melhorias, os novos projetos de leilão? Nós temos 24,7% de aumento no ciclo RAP aqui 2023-2024, nós temos 21,7% da RAP em construção, tudo isso aqui reajustado pelo IPCA para sempre, não, até os fins das concessões, e vão entrar novas, estão sempre entrando, né? Então teoricamente para sempre, né? E nós temos de negativa aqui a nota técnica, que já foi muito precificada, né? Então, como você pode ver, a Transmissão Paulista é uma empresa super fácil de fazer a leitura, né? Só vendo as leituras do que é ruído realmente, do que é risco, e aí a gente vai tentando até acertar os fundinhos das compras. Olha quanto fundinho que deu aqui, quanto fundinho que deu aqui, aí depois ela subiu, a gente dá uma olhadinha esperando, né, a queda pelo RBSE, ela cai, a gente compra, teve a surpresa na Tatec, não tem problema, a gente compra mais um pouquinho, e assim a gente vai indo, né, não estou recomendando compra, repito isso apenas para você refletir aí, sempre quando houver um ruído, você entender se é realmente, no longo prazo sempre vai ser na Transmissão Paulista, a gente está tentando aqui ainda acertar bem próximo aí dos fundos que vão nos oferecendo aí ano a ano, né. Então, o que a gente pode contar como dividendo aprisionado, teoricamente, pela empresa é apenas de 2022, né, que é o primeiro semestre. O segundo, a gente ainda vai ver o que vai acontecer e tem boas perspectivas. Então, dada essa realidade, nós temos aí de dividendos, né, de lucro, na verdade, 28 centavos, que daria um dividendo mínimo de 21 centavos, 0,9 de yield, né? E o segundo semestre a gente vai ver o que acontece. O primeiro é isso aqui, a realidade. E vale lembrar, né, que os dividendos podem ser pagados acima do mínimo. Normalmente ela faz isso. Então, nós poderia aqui, por exemplo, até 28 centavos, aí próximo 100%. Então, daria 1,21 de yield, mais ou menos, dado o valor da cotação atual. Então você deve ter entendido que isso durante o vídeo são ruídos seguidos aí de altas, né? Então essas lateralizações com leves quedas não tão bruscas geralmente é
oportunidade, lembrando que não estou recomendando compra, apenas aí seguindo a lógica do que a empresa já vem fazendo há um bom tempo, né? E tudo isso, essas altas não são à toa, é o lucro subindo da empresa e os dividendos também subindo, né? Exceto esse raríssimo momento aqui, que foi um momento sério da empresa, mas logo depois voltou aí ao crescimento significativo aí nos dividendos da empresa.